Paz do Senhor, galera, tudo bem? Vamos para o nosso segundo vídeo sobre o livro Davi, o Homem Projetado por Deus, escrito pelo pastor Daniel Lopes, amém? Te convido a compartilhar esse vídeo aí, te convido a curtir o canal, amém? Te convido a ir na descrição do vídeo que está aqui embaixo e ver onde comprar esse livro, amém? Conhecer um pouco mais sobre o trabalho do pastor Daniel Lopes, amém? É um trabalho muito vasto, é um trabalho muito interessante, te convido muito a ver, amém? No nosso segundo vídeo a gente vai continuar falando, a gente vai começar falando sobre o Salmo 46, do 6 ao 7, que fala assim: nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. E o livro fala o seguinte, interessante, o que o livro fala. Como toda guerra, esta é também permeada por avanços, recuos, estratégia, planos e projeções. Ao mesmo tempo em que o inimigo separou para si um povo, deu-lhe armas espirituais para derrotar o exército do Senhor, Deus também escolheu uma linhagem santa e ensinou como desfazer as obras do maligno. E o interessante, no vídeo anterior a gente falou sobre há uma guerra travada nas regiões celestiais, onde as trevas disputam território contra os homens. Amém? Essa guerra não existe entre os céus e a terra, entre anjos e demônio, porque os demônios não têm força para isso. Amém? Porém, as trevas, quanto mais almas eles conseguirem ceifar das mãos de Satanás, melhor. Amém? A gente não pode esquecer isso. E em toda guerra há estratégias. Por isso que Deus levanta os intercessores, muitas vezes pessoas que Deus treina para conquistar cidades para o Senhor, amém? Pessoas onde Deus dá a capacidade de ter estratégias de como agir em determinada região, amém? A gente tem vários testemunhos onde pessoas orientadas por Deus mudaram, transformaram uma cidade inteira. Era uma cidade onde tinha muito ponto de prostituição, muito ponto de droga. Então a gente vê o quanto isso é real, o quanto isso é verdadeiro. Efésios 6,10: finalmente fortaleceis no Senhor e no seu forte poder. Foi exatamente esse plano que tentou executar na época de Noé, para impedir que o querubim ungido transferisse o seu reino para o mundo físico. Deus enviou o dilúvio e exterminou aquela geração pervertida semeada na terra, que o livro diz. Essa passagem que o livro comenta é a passagem de Gênesis 6, do 1 ao 7, que fala o seguinte: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não confendará com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia as néfilis na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, eles se deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e a terra, os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu, arrependendo-me de havê-los feitos. Então a gente percebe que depois dessa leitura de Gênesis, o quanto já naquela época Satanás tinha como principal objetivo criar uma linhagem onde essa linhagem os demônios poderiam sair do corpo espiritual e se encaixar no corpo físico. Então a palavra fala que os demônios passaram a ter relações sexuais com os homens, com as mulheres no caso, né? E dessas relações geraram filhos, que são os néfilis.
São homens gigantes que, por sua vez, tinham forças absurdas. Por que isso? Interessante que a gente for ver o quanto é importante nós, como cristãos, fazer a leitura desse texto e entender o quanto esse texto traz de batalha espiritual. Então, assim, Satanás sabia que ele não poderia simplesmente incorporar em um homem, certamente esse homem não aguentaria, certamente esse corpo não seria totalmente projetado para suportar aquele tamanho poder. Então Satanás faz o que? Transforma o ambiente. Então ele cria um corpo onde esse corpo poderia suportar o tamanho poder que ele colocaria. 1 Samuel 17, 3 ao 7 fala o seguinte: os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. Estando no vale entre eles, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze que tinham um dardo de bronze pendurado nas costas. As hastes e a lança eram parecidas com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Então a gente vê ali, na batalha onde Davi enfrentou Golias, Golias tem características muito diferentes de qualquer humano. Eu nunca vi. Se você tem o costume de se deparar com pessoas dessa altura, 2,90 m, cara, acho que nem os jogadores de basquete, aí, os mais altos, tem essa altura. Então a gente vê características muito peculiares em Golias. Então tudo indica, o livro coloca isso também, que Golias tinha essa linhagem dos Néfilis. Amém? Interessante. Então assim, a gente começa a ver que pós-dilúvio já se encontra outra pessoa com tais características. Então assim, será que isso acabou hoje, nos dias de hoje? Fica aí para pensar, muito interessante. Tem um capítulo, capítulo 1 do livro, fala Sansão, o pequeno sol, é o nome do capítulo. Sansão foi preparado mesmo antes de sua concepção. O anjo determinou que sua mãe se afastasse de toda contaminação, de modo que a criança pudesse ser gerada em um ambiente especial, completamente consagrado a Deus. A tarefa que estava diante de Sansão exigia que o seu corpo houvesse mais espaço para o Espírito Santo do que em Gideão. Então assim, e como isso a gente pode provar isso? Através das escrituras. Juízes 13, do 3 ao 5, fala o seguinte: certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, não se passará navalha na cabeça do filho que você ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos do filisteu. Todo aquele que deseja estar separado do pecado e ser usado por Deus para executar grandes obras deve consagrar-se ao Senhor. Amém? Então, o Deus querendo trazer um homem com poderes grandes, que até então jamais tinha sido visto algo dessa maneira, Deus faz com que uma mulher estéril tenha engravidado. E essa gravidez foi uma gravidez totalmente diferente, onde um anjo do Senhor aparece e estabelece regras para essa gravidez ter continuidade. Por quê? Essa consagração faria com que Sansão abrisse mão da tua vontade, do pecado, e o Espírito Santo tivesse mais espaço. Hoje o grande problema do ser humano é o pecado. A gente não se consagra, a gente não separa nosso dia a dia para ter um momento com o Senhor. Então o poder de Deus é pouco
a gente não se consagra para o Senhor, então o poder de Deus acaba sendo menor do que Ele próprio poderia fazer. Números 6, do 1 ao 7, o Senhor fala para Moisés com relação a esse voto, que o Senhor dá o nome de voto do Nazireu. Então assim, Sansão, ele foi um cara onde ele foi totalmente projetado para ter a força que ele tinha. A palavra Nazireu vem do hebraico Nazir, que significa consagrado, separado ou príncipe. Vem de Nazer, que é trazer a ideia de abster-se, pois o Nazireu se abstinha de comida e bebida e práticas impuras. Então assim, o voto de Nazireu era um voto onde o homem ele ficava totalmente consagrado ao Senhor. E isso permitia que o poder de Deus entrasse de uma forma sobrenatural. O interessante é que a gente vê algumas passagens para você ver o quanto Sansão era forte. Sansão foi para Timiná com seu pai e sua mãe. Quando se aproximou das vinhas de Timiná, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou um leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao seu pai nem à mãe o que fizera. Está escrito isso em Juízes 14, do 5 ao 6. Então a gente vê, cara, o quanto Sansão era forte. Hoje a gente vê aí os grandes estúdios de Hollywood fazendo super-heróis. Será que isso não está tão distante, gente? Porque a gente vê Sansão, a palavra fala que ele destruiu um leão como se fosse um cabrito. A palavra fala que ele amarrou, capturou 300 raposas e amarrou em pares. Cara, que homem hoje faz isso? Então assim, a gente percebe o quanto Deus preparou Sansão e projetou Sansão para receber uma quantidade gigantesca do Espírito Santo. Então hoje, se você quer extrair mais de Deus, se consagre, se separe. Amém? Te convido a compartilhar, a curtir esse canal aí, a curtir esse vídeo. Amém? Ouça, reflita e escreva sobre isso.